Olá, eu sou o Cláudio Queiroz, cineasta, produtor, trabalho com TV e cinema, diretor também de TV. Também estou na TV Relacionamento e agora também como escritor. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar sobre esportes. E eu gostaria que o professor Rocha, o nosso convidado, falasse com vocês um pouquinho onde ele nasceu e todo esse encaminhamento de trajetória e a escolha do esporte. Por favor. Boa tarde ou bom dia a todos os ouvintes, e tenho um imenso prazer de estar aqui hoje e contar essa humilde história minha, que não se difere de muitos judocas da gente, cada um tem uma história diferente. Bem, eu sou nato do interior, eu nasci numa cidade chamada Ourinhos. Perfeito. Quase divisa do Paraná. Quase, exatamente isso, quase divisa do Paraná, onde iniciei a minha prática esportiva por indicação médica. E o médico que indicou o judô? E o mais interessante ainda era uma médica pediatra que fazia judô naquela época, que era uma revolução completamente diferente pelo lado feminino. Sem dúvida, sem dúvida. Naquela época era assim, ela fazia judô e eu passei por ela, como naquela época os meus pais faziam aquelas passadas com corriqueira, dos filhos, também não fui diferente. E eu tinha um agravante, eu naquela época era bem obeso, eu era uma criança obesa, bem obesa. Eu brinco hoje eu tenho 80, 81 quilos, Na minha época com 9 para 10 anos, entre 8 para 9 anos, eu já tinha esse peso. Então eu era uma criança bem redondinha, tanto é que na escola eu caía, me enrolava, me confundia até com a bola. Foi uma fase muito dolorida, Porque hoje, naquela época não existia bullying, Então hoje já tem algumas coisas que pode ser considerado como pejorativo, que na época não existia. Bom, aí iniciei a prática do judô por essa indicação médica. Na cidade havia um nippônico também, o nome dele era Kodama. Ele tinha uma lavanderia, como todo nippônico naquela época, quando veio ao Brasil, tinha uma lavanderia. Ele era também um excelente massagista. Enfim, comecei a fazer judô com ele. E desde pequeno houve esse interesse muito grande da minha parte em me aprofundar. E eu acabei, talvez entre aspas, sendo adotado com ele junto com os filhos dele. Em todo lugar que via, eu entrava no meio. Tanto é que antes da minha vinda efetivamente para cá, para São Paulo, ele tinha contato com o pessoal nippônico de Mogi das Cruzes, e algumas vezes eu comecei a conhecer o judô um pouquinho mais diferenciado, da cidade do interior. Tal. Foi aqui em Mogi das Cruzes. Interessante. Essa foi a minha primeira iniciação dentro do judô, como pequeno. Participava de alguns eventos competitivos na época infantil, na área expressiva. Você foi ficando um pouquinho mais magro, não? Com certeza, Tá. com certeza. Aí eu fui desenvolvendo a minha altura, que hoje também não sou nenhuma pessoa grande, mas eu fui crescendo, fui amadurecendo, tanto intelectualmente como meu corpo também, Aí eu fui ficando cada vez mais magro, isso foi muito interessante na época. E dentro do esporte, dentro do esporte, porque na verdade o que acontece com isso também, Eu tive uma ajuda da própria alimentação também, que é muito importante. Hoje eu vejo, dentro da formação acadêmica que eu tenho, que também não é só simplesmente o exercício. A gente tem que ser acompanhado dentro de uma área fisiológica que cada um possa ter, para poder chegar a alguns objetivos. Eu tinha a vantagem, porque eu vinha de um processo de desenvolvimento e de crescimento. Então a vantagem
que eu tenho, que hoje que dificilmente algumas pessoas que chegam com 20, 25 anos, que já são consideradas obesas, vão querer se enxugar, né? Eu brinco muito sobre isso, não tem como crescer mais para cima, a não ser do lado, né? Tá? Então eu tive essa vantagem. Como eu estava te comentando, participei de alguns campeonatos lá como criança. Eu vi, me fez me relembrar isso, era muito interessante. Eu via colegas meus assim, ganhando aquelas medalhinhas, aquelas coisas, e eu, toda vez que eu ia competir, eu só entre aspas, né, apanhava, né, ou pegava alguém, me jogava, me mobilizava. Eu não conseguia ter um êxito muito grande dentro das atividades, mas eu sempre fui uma criança que sempre estava lá. Eu perdia, mas estava lá treinando. Perdia, mas estava lá treinando. Tanto é que eu me lembro, eu levei praticamente quase 2 anos e meio, para ter uma medalhinha desse tamanho, que eu tenho essa medalha até hoje, num lugarzinho lá. Foi fruto de muito esforço. Foi. E aí os anos foram se passando, aí de lá eu fui me despontando de uma certa maneira dentro esportiva. Fui para o Paraná, fiquei quase um ano no Canadá Country Club de Londrina. Tá? Conheci várias pessoas lá, não sei se excepcionalmente maravilhoso, que me deu assim a alavanca mesmo para ser a área esportiva que fui. Aí acabei vindo para São Paulo. O meu primeiro clube de grande expressão que eu tive foi a Associação da Polícia Militar, fica ali na Marginal, tá? Que fica ali na Marginal. Fiquei ali um bom tempo com eles. Depois eu fui para a Portuguesa de Desporto, no auge da Portuguesa de Desporto, tá? Depois eu fui adido um pouco para o Pinheiros, tá? Aí dei uma rodada, fiquei praticamente de 6 a 7 meses. Eu fiquei no Flamengo. Ok. Aí foi para o Rio de Janeiro. Aí fui para o Rio de Janeiro. Aí teve uma época lá que não foi muito boa. Não foi só eu, a gente acabou voltando para cá também. Voltei para a Portuguesa, que era meu local sede, vamos dizer isso. E fui desenvolvendo o judô. Fui trabalhando, fui fazendo alguns campeonatos na Europa. Eu fui participar de campeonatos militares. Infelizmente eu tenho títulos de algumas coisas, só não tenho título olímpico, né? Porque já tentei, mas não consegui. Quer dizer, acho que não era para acontecer, tá? E hoje, atualmente, até o presente momento, eu estou no Palmeiras. Desenvolvendo judô no Palmeiras, ajudando um pouquinho no meu conhecimento. Hoje ainda sou atleta do Master. A gente está aí, porque o judô proporciona muito isso a gente, né? Não é, você começa aí, vamos supor assim, com 5, 6 anos e você não tem mais tempo para se parar, né? Okay. O tempo quem faz é você mesmo. Exato. Tá? Então, mas a gente está aí tentando, né? Eu conheço amigos meus aqui, não só no Brasil, como fora no Brasil, com 70, 80 anos ainda, que ainda dá um trabalho. Certo, que bacana. Não, e proporciona uma saúde bem equilibrada. Perfeito, né? Exatamente isso. A gente tem uma saúde tanto corporal, e eu não acho a corporal mais importante, eu acho a mental. O grego sempre já falava, né? Mente sã, corpo sã. Então a gente tenta, uma filosofia um pouco fora do oriental, que mais os orientais também tem muito, né? Mas é a única que é fora do oriental que cabe nesse momento muito para se falar. Mente sã, corpo sã. Então a gente sempre mantém isso, né? Sempre trabalhador, trabalha a frustração. O judô faz muito isso, porque assim, você começa a viver alguns lados judoísticos, né? Você tem o lado esportivo, você tem o lado mental, aí você vai criando. Enquanto você é mais novo, você vai querendo pódio, medalha, troféu, foto, mas depois de um certo tempo você vai adquirindo o conhecimento que Kano Sensei, que praticamente trouxe o judô para todo mundo, que o judô não é só simplesmente isso, ele tem um outro lado muito mais bonito de se explorar,
infinitamente. Perfeito. Então, os ensinamentos assim do judô são fantásticos, né? Realmente, e é aquilo que a gente leva para a vida toda. Perfeito. Né? Eu fiz judô na minha juventude e realmente aquilo é fantástico. Até hoje eu me recordo que um do sensei que eu tive, você cuida da sua coluna. Então eu caía alguma coisa, eu agachava para pegar, meus amigos falavam, parece mulherzinha, né? Sim. Não, mas eu tenho que cuidar do esqueleto. E Isso realmente até hoje eu consigo agachar, fazer um monte de ter a mobilidade. Ter a mobilidade. E é importante o seguinte, quando é bebê, ele precisa de equilíbrio para tentar ficar de pé. Perfeito. Depois, na juventude e mais para frente, a pessoa precisa ter um equilíbrio espiritual e financeiro também. Perfeito. Né? Assim, Perfeito. alguma coisa para ele conseguir fluir melhor a vida dele, que ele escolheu. Perfeito. E depois, na terceira idade, tem que ter o equilíbrio. Porque as pessoas podem cair com mais facilidade e tudo mais. Né? Então, equilíbrio é uma coisa que o judô proporciona aí o tempo todo. Só endossando essa fala que é extremamente importante, dentro desse equilíbrio, que nós nascemos com equilíbrio e vamos morrer com equilíbrio. Depende como nós vamos cuidar desse equilíbrio. Exatamente. Uma das coisas mestras que o judô, são duas coisas mestras que o judô nos ensina muito, você falou das duas, uma é a coluna, porque a nossa coluna é o centro nosso, exatamente. é o que faz com que nós movimentamos em todos os ângulos. Né? E essa coluna, do mesmo jeito que ela precisa ser tratada ereta, ela precisa ser tratada quando ela cai no chão. Se você lembrar, lá no comecinho, como eu, você, exatamente isso. São as quedas que se fazem, né? Que são os quemis que a gente chama de rolamentos. Tá? Então isso você já vai adestrando, além do seu corpo, precisamente a coluna mestra de ter, ou você está ereto ou você está no chão. Tá? E como isso a gente leva para o resto da vida, né? Não só como esporte. Não só como esporte, como os tombos mesmo, que a própria vida possa proporcionar a todos nós. Então isso é muito importante. Que depois da queda nós conseguimos levantar. Exatamente. E eu não sei, hoje eu brinco muito, né? Eu não sei se eu tive o prazer ou o desprazer de, na época, ter os meus senseis, foram todos nipônicos, né? Então, a filosofia nipônica, eu, por não ter nenhuma relação com o japonês, a não ser esportiva, me fez com que eu assumisse muito essa cultura. Porque senão também não teria brecha também para entrar gente desse meio nipônico, né? Porque, queira ou não queira, por mais evoluído que seja hoje, o meio nipônico é bem fechado ainda, né? É verdade, e outra, muitos golpes têm ainda os nomes ainda. São todos em Ningarro, são todos, né? Então, mas eu quero dizer é exatamente isso. Então, essa dedicação que eu tive e tenho até hoje, tá? Então, graças a esses senseis nipônicos que eu tive, principalmente no meu começo, porque hoje a gente tem uma educação para com as nossas crianças novas que fazem judô, porque eu tenho que ter, mas na minha época não suportaria você ficar praticamente quase um ano e meio só praticando a forma de você cair no chão. Sim, verdade. Você tem que treinar muita né? Queda, para depois você saber jogar. Então, na verdade, hoje eu vejo, né, que sai na verdade, essa frase irônica que o pessoal fala, eu vou fazer judô, então eu vou ter que apanhar muito para poder bater. Então, na verdade, se a gente for ver a lógica da coisa, você vai ter que cair muito, que entre aspas seria o apanhar, para você poder depois arremessar alguém, né? Exato. Então, mas hoje, nós ensinamos isso ainda para as crianças, eu costumo ensinar isso para as minhas crianças, né, para os meus pupilos ainda que vão, mas não com aquela ênfase que eu comecei, porque senão se na minha época, quando eu comecei, né, acho que uns 10, 15, no mesmo tempo que nós começamos,
Tem eu que fiquei no judô e tem um outro amigo meu que faz judô, mas faz do Gil. O restante não quis saber de mais nada, porque era difícil. Primeiro você tinha que aprender a cair bem, bater a mão de um lado, bater a mão de um outro, bater as duas mãozinhas, manter a coluna cervical perfeita, ajustar bem a musculatura para depois você começar a juntar. Isso era uma determinação dos meus antigos professores, principalmente quando eu era pequeno. Perfeito. Tá ótimo. Ô Rocha, uma das frases lá que eu via sempre na academia, Perfeito. Era assim, mais ou menos assim: nunca te vanglories por ter vencido o adversário. Sim. O que venceste hoje pode derrotar amanhã. Perfeito. Então ele mostra o seguinte: o respeito. Perfeito. É que na época, né, por exemplo, Sensei Jigoro Kano teve a felicidade de escrever essa frase e mais outras frases extremamente assim, poéticas e construtivas. Perfeito. Tá? Essa, eu também adoro muito essa frase que você viu e trago essa frase para a vida e ensino os meus para a vida dentro dessa frase, além de outras também. Perfeito. Mas essa veio assim a calhar nesse momento, né? Eu adoro essa frase, porque na verdade é o seguinte: a gente olha as pessoas, principalmente como atleta, tá? Eu já tive a felicidade e a infelicidade de entrar nos campeonatos, até mesmo internacional, cotado, é o fulano de tal que vai ser campeão, quem eu vou ser campeão? E chega lá, você não passava na primeira luta. Você entendeu? Então, e hoje eu falo assim, não adianta você estar no pódio, no primeiro colocado, e você tem um do seu lado direito, tá? E mais 2 do seu lado esquerdo, que são medalha de ouro, um prata e 2 bronze, né? Esses 3 são os primeiros que estão te cutucando para arrancar você daquele primeiro, sem contar os outros que você deixou para trás. Então hoje eu costumo passar muito dentro dessa frase. Bacana. Ô Rocha, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu queria que você deixasse seus contatos aí. Muito bem, se alguém se interessar e eu puder ajudar, meu telefone é 11 97433 5791. Esse também é o meu WhatsApp e meu e-mail é meu nome ao contrário, rochalucimar@yahoo.com.br, e fico à disposição aqueles que acharem que eu puder ajudar em algum sentido. Senhor Sensei Rocha, gratidão aí. Gratidão toda minha. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então ao Sensei Rocha, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima.